iniciando mais uma aula de matemática. Você já está preparado? Já pegou o seu livro, o lápis e a borracha? Já escolheu também um local confortável da sua casa? Se você já fez todas essas coisas, você está preparado. Então, você pode começar a assistir a aula. Mas, se você ainda não organizou o seu material, eu quero que você pause o vídeo, organize e depois volte a assistir a aula. Pessoal, na aula de hoje nós teremos a acolhida. Vamos continuar lendo o livro da semana. Depois eu vou explicar o conteúdo do dia e vamos finalizar a aula resolvendo questões do seu livro de matemática. Por isso é importante que você esteja com todo o material próximo de você. Vamos iniciar a nossa aula com a acolhida. Vamos lá? Turma, na acolhida de hoje, nós vamos continuar a leitura deste livro que tem por título A Princesa e a Ervilha. Nós paramos a nossa leitura nessa página. Vimos que o rei estava à procura de uma princesa, mas ele não encontrava. Então, em um belo dia, alguém bateu no portão do seu palácio. Nós vamos continuar a leitura para descobrir quem está batendo no portão do palácio do príncipe. Vamos lá? Era uma donzela encharcada e despenteada. A água escorria pelo rosto e pelos sapatos. Veja, turma, como a princesa estava toda encharcada, toda molhada. Ela afirmou ser uma princesa. Desconfiada, a rainha disse ao filho: "Logo descobriremos se a jovem diz a verdade." Veja, pessoal, a rainha toda desconfiada. A mãe do príncipe ordenou que, no quarto de hóspede, deixasse uma ervilha sobre a madeira da cama e colocassem por cima um colchão revestido de forros e de lençóis bem macios. Veja, a turma, a rainha ordenando que colocassem uma ervilha na parte de madeira da cama. Mandou também que empilhassem ao todo 7 colchões. Observe, turma, as ordens da rainha sendo colocadas em prática. Pessoal, eu vou parar a nossa leitura nessa página. Para descobrir o que vai acontecer nessa história, você precisa assistir à próxima aula de matemática. Pessoal, agora chegou o momento em que eu escolho 2 palavras do texto para conversar com vocês. Eu escolhi as palavras donzela e desconfiada. A palavra donzela nós encontramos no texto quando a história conta que alguém estava batendo no portão do palácio do príncipe. O livro conta que era uma donzela toda encharcada, toda molhada. A palavra desconfiada nós encontramos no texto quando a princesa fala para a rainha, ou seja, a mãe do príncipe, que ela era uma princesa. Então, a rainha ficou desconfiada. Pessoal, vamos agora ver o significado de cada uma dessas palavras. Vamos começar com donzela. O que significa donzela? Donzelas era um título de nobreza dadas às filhas solteiras de pessoas importantes. A exemplo, as filhas de reis. Então, elas eram chamadas de donzelas, ok? E a palavra desconfiada? Desconfiada significa que aquela pessoa, ela tem receio de que algo está errado, de que ela está sendo enganada. Então, veja, no texto nós vimos que a rainha estava desconfiada da princesa, ou seja, ela tinha receio de que a princesa estava mentindo para ela, que ela não estava contando toda a verdade. Então, veja, ela estava desconfiada da princesa. Esse é o significado da palavra. Turma, essa foi a acolhida do dia.
E aí, turminha, gostaram da leitura? Eu espero que sim. Espero também que vocês tenham gostado bastante das palavras que eu escolhi para conversar com vocês. Agora chegou o momento de explicar o conteúdo do dia. Preste bastante atenção. Vamos lá? Turma, nesta aula nós vamos falar sobre os números na forma decimal. Então, preste bastante atenção e vamos iniciar. Olha só, vamos conhecer os números decimal. Os números decimais, turminha, são números caracterizados pela presença da vírgula. Veja o exemplo. Nós podemos encontrar os números decimais no nosso dia a dia. Veja, quando você vai ao supermercado, você encontra vários produtos e o preço desses produtos estão na forma decimal. A sua altura está na forma decimal, tá? O peso está na forma decimal. Então, veja que os números decimais, eles estão presentes no nosso dia a dia. Todo número decimal é formado de duas partes. A parte inteira, que fica à esquerda da vírgula. Então, observe aqui esse número. A parte inteira, que está aqui à esquerda da vírgula, e a parte decimal, que fica à direita da vírgula. Olha só a parte decimal, que está à direita da vírgula. Então, vamos conhecer mais um pouco sobre os números decimais. Turminha, na aula passada, nós conhecemos as frações e vimos vários exemplos de frações. Eu trouxe para vocês aqui a fração 1/10. Veja a ilustração dessa fração. Nós temos aqui uma figura e ela foi dividida em 10 partes e uma dessas partes está pintada de amarelo. Então, nós temos em fração 1/10. Agora, nós vamos pegar essa fração e vamos colocar de forma decimal. Veja como ficou. Ficou 0,1. Um número após a vírgula, porque é 1/10. Ok, turminha? Agora, nós vamos ver a representação de 1/10 em fração, como nós já vimos, é dessa forma, 1/10. E agora vocês estão visualizando a representação de 1/10 na forma decimal. É dessa forma aqui, certo? Turma, agora nós vamos ver como nós lemos alguns números na forma decimal. Então, observe aqui essa imagem. Nós já aprendemos em outras aulas o que era a unidade, o que é a dezena, não foi isso? O que é a centena, nós já vimos esse assunto. E na aula de hoje nós aprendemos sobre os décimos e os centésimos. Então, observe este número aqui. Veja que o 1 está na posição da dezena, o 0 na posição da unidade, o 4 na posição dos décimos e o 5 na posição dos centésimos. Nós sabemos que esse número aqui, ele é a parte inteira e essa aqui é a parte decimal. Então, nós temos 10 inteiros, certo? E 45 centésimos. Por que centésimos? Porque o último número parou na casa dos centésimos. Então, nós lemos assim, centésimos, ok? Agora, turminha, veja esse outro número. Nós temos 3 inteiros, 2 décimos e 8 centésimos. Nós dizemos que o 3 é a parte inteira desse número e o 28 é a parte decimal. Nós lemos assim, 3 inteiros e 28 centésimos, ok, turminha? Conseguiu compreender? E aí, turminha, gostaram da explicação? Agora chegou o momento de resolver questões do seu livro. Então, eu quero que você pegue o livro, vai abrir ele na página 170, nessa página. Veja que a questão dessa página vai falar sobre o nosso sistema de numeração e os números na forma decimal. Eu vou começar fazendo a leitura e quero que você acompanhe junto comigo. Vamos lá? A questão 1 diz assim: a cidade do Rio de Janeiro foi a sede da Olimpíada de 2016. Com 15,766 pontos, o atleta brasileiro Arthur Zanetti
conquistou a medalha de prata nas argolas. Nessa prova, a medalha de ouro ficou com o grego Elefthérios Petroinas, com 16,00 pontos. E a de bronze para o russo Denis Abliazin, com 15,700 pontos. Nas competições de ginástica artística, cada milésimo da nota de um ginasta é muito importante, pois ele pode perder posição se outro ginasta obtiver um milésimo a mais. Letra A. Complete o quadro a seguir com as notas de Zanetti e de Abliazin. Veja, turma, observe o quadro. Ele está pedindo para completar esse quadro com as notas de Zanetti e de Abliazin. Vamos completar? Então, turma, vamos preencher o quadro. Veja que eu desenhei ele aqui para vocês. Observe que essa parte nós vamos colocar a parte inteira do número. E nesse outro lado nós vamos colocar a parte decimal do número. Observe que eu coloquei apenas a inicial de cada atleta. P de Petronias, Z de Zanetti e A de Abliazin. Então, nós vamos preencher com a nota de Zanetti e de Abliazin. Vamos lá? Veja, pessoal, que aqui no quadro ele já colocou a nota de Petronias. Observe, 16 inteiros. Veja como eu fiz a leitura desse número, 16 inteiros. Observe que na leitura do enunciado eu li da seguinte forma, 16,00 pontos. Essa forma de ler esse número é um jeito informal de ler esse tipo de número, mas a forma correta é dessa forma que eu estou mostrando para vocês, 16 inteiros. Agora, vamos preencher o quadro com a nota de Zanetti. Vamos lá? Turma, qual é a nota de Zanetti? É esse número aqui, ó, 15,766. Eu vou colocar aqui no quadro. Olha só. 15,766. Essa é a nota de Zanetti. A forma correta de ler esse número é da seguinte forma. Veja, 15 inteiros, 766 milésimo, porque nós paramos, ó, na casa do milésimo. Ou nós poderíamos ler dessa outra forma. 15 inteiros, 7 décimos, 6 centésimos e 6 milésimos. Ok, turma? Agora, vamos preencher o quadro com a nota de Abliazin. Veja, turma, que a nota dele é essa daqui, 15,700 pontos. Mas é dessa forma que nós lemos? Não. A forma correta de se ler é dessa forma, 15 inteiros e 700 milésimos. Olha só, porque paramos no milésimo. Ou nós poderíamos ler dessa forma, 15 inteiros, 7 décimos, 0 centésimos, 0 milésimos. Ok, turminha? Então, veja, nós acabamos de preencher esse quadro. Agora, nós vamos responder a letra B. Diz assim, complete a decomposição da nota de Zanetti. Vamos lá completar? Veja, turma, a nota de Zanetti é 15 inteiros, 766 milésimos. Agora, nós vamos completar as informações. Veja que nesse número aqui, ó, o 15, ele colocou lá 15 inteiros ou 15, não é isso? Agora, vamos para o número 7, esse daqui. Ele disse assim, olha só, nós temos que preencher esse espaço. É quantos décimos? É 7 décimos ou 0,7, não é isso, turma? Que é 7 décimos. Agora, vamos para o número 6, esse daqui. Ele pergunta, são quantos centésimos? São 6 centésimos, ou 0,06.
que é 6 centésimos, né, turma? Olha só, 2 números após a vírgula. E o último número, que é esse daqui, o 6, ele pergunta que são quantos milésimos? São 6, aí no tracinho você vai colocar o número 6, 6 milésimos. Ou 0,006, 6 milésimos, 3 números após a vírgula. Turma, para finalizar, vamos ler o balão de fala do menino. Ele está dizendo que esse número, ele lê da seguinte forma: 15 inteiros e 776 milésimos. Ok, turma? Não esqueça mais como nós lemos esses números. Pessoal, essa foi a nossa aula do dia. Eu espero que vocês tenham compreendido muito bem todas as informações que eu passei na aula de hoje. Eu vou ficando por aqui, mas vou te esperar na próxima aula de matemática. Tchau e até a próxima!